Me chamo Fernando Nascimento e a temática da semana é sobre o eletrocardiograma. Antes de tudo, vamos ver um pouco sobre a eletrofisiologia do coração. O eletrocardiograma ele registra a atividade elétrica do coração, refletindo os eventos em conjunto de suas células, funcionalidade e a condução dessa atividade elétrica. Dessa forma, torna-se essencial o conhecimento de noções da eletrofisiologia cardíaca para entendermos melhor sobre o assunto. Potenciais de membrana. A atividade elétrica cardíaca ela provém das diferenças ou concentrações iônicas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Os principais responsáveis pelos eventos da atividade elétrica cardíaca são o sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloro, sendo o potássio e o sódio os mais relevantes. Temos dois tipos de potencial de membrana, que é o potencial de repouso e o potencial de ação. O potencial de repouso é aquele que, durante o estado de repouso da membrana celular, a distribuição iônica entre o meio intra e o meio extracelular apresenta o íon de potássio em maior concentração dentro do meio intracelular, assim, com a tendência de migrar para fora da célula pela diferença de concentração. E o íon sódio ele aparece em maior concentração no meio extracelular, com a tendência de migrar para o meio intracelular. A saída de potássio da célula até que a força elétrica para dentro e a força difusional para fora sejam equivalentes, cria uma diferença de potencial entre o meio intracelular e o meio extracelular de aproximadamente menos 90 mV, mantendo um interior celular negativo em relação ao extracelular. Essa diferença de potencial de menos 90 mV mantém a célula cardíaca em repouso com a condição polarizada. Potencial de ação. Durante o repouso de todos os pontos da membrana extracelular possuem o mesmo potencial, bem como o meio intracelular. Mantendo-se a diferença entre as cargas elétricas intra- e extracelulares, esse potencial de repouso é mantido pela resistência e pela condutância, específica aos íons envolvidos no processo. Quando ocorre a ativação do potencial da membrana, há uma redução da resistência e um aumento da condutância em relação aos íons intra- e extracelulares, permitindo o seu deslocamento em sintonia com seus gradientes eletroquímicos, o que vai gerar uma inversão da polaridade de menos 90 mV para mais 30 mV e, consequentemente, a despolarização celular. As células cardíacas podem apresentar dois tipos distintos de potencial de ação, o de rápida resposta e o de resposta lenta. O de rápida resposta é aquele encontrado nas células contrácteis e nos sistemas especializados de condução. E o potencial de ação de resposta lenta é aquele encontrado principalmente no nó sinusal e no nó átrio-ventricular. A diferença relevante entre eles está no fato de que essas células elas não possuem potencial de repouso fixo, havendo uma despolarização de maneira gradual, despolarização diastólica, que atinge potenciais diastólicos máximos de menos 65 mV para as células de resposta lenta e de menos 90 mV para as de resposta rápida. Anatomia do sistema de condução do coração. A ativação do coração se dá pela propagação do estímulo elétrico gerado pela diferença de potencial de membrana através do sistema excitocondutor. Essa propagação de corrente se orienta por meio de vetores direcionados
habitualmente no sentido das regiões de maior musculatura e potencial de ativação e diferença de potenciais de membrana. A anatomia do sistema de condução. O sistema de condução cardíaco é formado em disposição sequencial para a configuração do estímulo por nó sinusal, locado posteriormente ao ângulo de junção da veia cava superior com o átrio direito, feixe internodal anterior, médio e posterior são responsáveis pela propagação do estímulo nos átrios e no nó atrioventricular. Nó atrioventricular, emaranhado de fibras com ação de potencial e bloqueio retardo na condução do estímulo proveniente dos átrios antes de seu acesso ao ventrículo. Feixe de Higgs precede a bifurcação para os ramos direito e esquerdo. Ramos e sistema Higgs-Purkinje. Ramo esquerdo composto de 2 ou 3 ramos, a saber, o anterior-posterior e o posterior-inferior, que é chamado de medial, e o ramo direito. Aqui vemos a representação da condução elétrica no coração e o sistema de condução ventricular. A ativação e despolarização atrial. O estímulo tem origem no nó sinusal ou nó sinoatrial dentro de limites normais da frequência cardíaca, de 50 a 100 batimentos por minuto, a partir da propagação do estímulo para os feixes internodais. O átrio direito é ativado, seguido pelo septo interatrial e pelo átrio esquerdo, composto dos feixes internodais anterior, médio e posterior, e do fascículo de Beckmann. Aqui nós vemos a sequência de ativação atrial. Inicialmente somente do AD, posteriormente concomitante do AD e do AE, e por fim a ativação isolada do AE, que promove o traço P no eletrocardiograma, o traço da onda P no eletrocardiograma, como vemos aqui. Esse aqui é a onda P no eletrocardiograma. E agora sim, o que é um eletrocardiograma? É um exame que avalia a atividade elétrica do coração. Os sinais elétricos do coração são aferidos através de eletrodos aplicados na superfície do tórax. Tais sinais são filtrados e processados por meio de sistemas computadorizados, gerando expressões gráficas e numéricas que são interpretadas pelo médico. Através desse exame, é muito possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. O ECG ele pode ser usado com dois intuitos. Com o intuito de diagnosticar, detectar doenças, e de monitorar o coração em relação a outras doenças. Com o intuito diagnóstico, ele detecta as seguintes doenças listadas aqui: irregularidades no ritmo cardíaco, que é a arritmia, seja por um coração acelerado, ataque cardíaco, devagar, braquicardíaca ou fora do ritmo, aumento de cavidades cardíacas, patologias coronárias, infarto do miocárdio, distúrbio na condução elétrica do órgão, problemas nas válvulas do coração, a pericardite, que é a inflamação da membrana que envolve o coração, hipertrofia das câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, doenças que isolam o coração, como derrame do pericárdio ou pneumotórax, infarto em situações emergenciais, doenças genéticas e doenças transmissíveis, que é como a doença de Chagas. Aqui vemos o ECG usado para verificar a saúde do coração quando há outras doenças ou condições estão presentes. Assim, é meio como se uma prevenção à saúde do coração, quando temos pressão alta, hipertensão, colesterol alto, tabagismo e diabetes. Também histórico familiar de doença cardíaca precoce. Só existe um tipo de ECG? Não, temos três. Primeiro, o ECG padrão, também conhecido como eletrocardiograma de repouso ou de superfície, é a forma mais comum, simples
e praticamente indolor do exame. Sua duração máxima é de 5 minutos. Nesse procedimento, o paciente se deita em uma maca, com o peito à mostra e tem sua pele limpa e desengordurada para receber os eletrodos. Caso o paciente tenha muito pelo, é feita uma depilação. E caso esteja muito oleosa a sua pele, ela é feita uma limpeza com álcool. O ECG de esforço, também conhecido como teste ergométrico, nesse tipo de eletrocardiograma, o teste é realizado enquanto o paciente executa algum tipo de exercício físico, geralmente esteira ou bicicleta. Para uma boa realização desse exame, o paciente deve se alimentar de forma leve e no máximo 2 horas antes do exame. O paciente também deve apresentar roupas apropriadas para o exercício físico para que ocorra tudo bem. E ainda temos o Holter. Esse tipo de eletrocardiograma é aquele monitorado 24 horas. Esse dispositivo ele é acoplado à pele do paciente e ele fica com, como vocês podem ver, uma bolsa que fica com o dispositivo e monitora o paciente durante 24 horas. Ele funciona como um aparelho de gravação com os fios de eletrodos conectados no peito do paciente.